Oi, gente, tudo bem com vocês? Dia 23 de abril agora fez um ano que a gente recebemos o diagnóstico de autismo do Isaac. E hoje eu venho compartilhar com vocês, né, alguma das evoluções dele. O Isaac, ele tem evoluído muito em vários detalhes. E isso tem me deixado muito feliz. Primeira coisa que eu quero falar para vocês, né, que o Isaac tem evoluído muito, né, graças a Deus, é a fala. Para quem me acompanha aqui desde o começo, que eu falei, né, sobre o diagnóstico de autismo do Isaac, porque antes eu gravava vídeo de outras coisas, aí eu fiquei um bom tempo sem gravar, e quando eu voltei a gravar, foi logo para falar sobre o diagnóstico de autismo do Isaac. Então, quem me acompanha desde essa época, vê os vídeos, né? Viu os vídeos e viu que o Isaac não falava nada. O único som que saía da boca do Isaac era som de choro e de grito. E que nem dia 23 agora fez um ano, né? Que a gente recebemos o diagnóstico dele. Quando a gente recebemos, depois de um mês. Quase um mês depois eu comecei a passar ele na fono. O Isaac, ele começou a... Deixa eu pegar aqui o caderno, que eu tô com o caderno dele da fono aqui, né? O Isaac, ele recebeu o diagnóstico dele de autismo no dia 23 de abril. E ele começou a passar na fono no dia 13 de maio. Então, ele começou depois, logo que a gente recebemos o diagnóstico, a gente já começou a passar ele na fono depois de um tempo. E quando ele começou a ir lá, ele não falava nada, 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 nada. Aí logo ele já começou, passou um tempo, ela já, mais ou menos um mês, ela já me chamou para falar que ele estava falando a, e, o, u, primeira palavra do Isaac, né? A, e, o, u. Aí quando eu cheguei em casa, né, que eu até gravei o vídeo para vocês mostrando ele repetindo, né, a, e, o, u. Nossa, isso me deixou muito feliz. E depois, logo no mesmo dia, ele já começou a falar lua. Nossa, eu fiquei muito feliz. Aí de lua ele já começou a falar, a repetir, né? Tudo isso que eu tô falando para vocês, ele começou a repetir o que eu mandava ele falar. Aí depois ele já começou a falar Isaac, mas só quando eu mandava ele falar, ele falava. E foi indo, foi indo. Aí depois eu comecei a gravar os vídeos, vocês foram vendo, né, que ele repetia tudo que eu falava e eu mandava ele falar, ele ia repetindo. E foi assim, ele ficou um bom tempo repetindo, aí todo mundo falava pra mim, nossa, Jéssica, o Isaac já tá falando, mas não, ele tá com aquela ecolalia, né, que ele, tudo que ele escuta, ele repete. Mas, de uns dias pra cá, mais ou menos uns 20 dias, o Isaac, ele começou a me pedir as coisas. Às vezes ele quer água, ele fala pra mim, mamãe. Não é mamãe, é ãe. Ele só fala as vogais. A fala do Isaac tá assim, ele fala só as vogais, então ele me chama de ãe. Ele, ãe, água. Aí eu vou, dou água pra ele, aí também ele pede pra mim abrir a geladeira, aí ele fica procurando o que ele quer. É poucas coisas que ele me pede naturalmente, mas ele tem evoluído muito e eu tô muito feliz mesmo. E apesar dele falar só as vogais, que nem titia, ele fala ia, vovô, ele fala ô. Papai, ele fala certinho, vocês precisam de ver que maravilha ele falando papai. Mas isso tem me deixado muito feliz mesmo. Também outra coisa que o Isaac tem evoluído, né, que não é só a fala, é que ele tem, assim, começado a brincar assim de faz de conta. Não é muito difícil você ver ele brincando com um carrinho, ele quase não brinca, mas eu percebo agora que ele tem brincado mais de faz de conta. Ele fica brincando muito com os cachorros. Ele tem assim evoluído muito na parte também do brincar. E também no começo do diagnóstico, né, uma coisa que o Isaac não fazia era apontar. Ele não apontava de jeito nenhum, tanto que eu me lembro hoje quando que foi a primeira vez que
que o Isaac apontou, porque quando a criança faz isso naturalmente, a gente não sente falta, mas quando falta aquilo na criança, quando a criança não faz, então é impressionante. Eu lembro de tudo, eu sei a data de tudo que o Isaac fez. E eu me lembro até o dia que ele apontou pela primeira vez, porque o Isaac ele não apontava, ele usava a minha mão como instrumento. Ele queria alguma coisa, ele ia, levava a minha mão até o que ele queria para mim pegar. Agora, aí não, depois ele começou a apontar, hoje ele já aponta. É difícil ele apontar o que ele quer, mas ele aprendeu a apontar. Eu percebo que ele tá com menos dificuldade. Às vezes eu abro a geladeira, ele não quer me pedir falando, eu percebo que ele aponta. Antes ele já colocava a minha mão para mostrar o que ele queria. Também outras coisas assim que o Isaac tem melhorado muito é na parte do barulho, né? Porque antes não podia cair nenhum brinquedo no chão, que ele já chorava, colocava a mão no ouvido, ficava muito desesperado, né? Então, nessa parte ele tem melhorado também bastante. Às vezes está muito barulho, às vezes eu vamos supor, vou ligar o liquidificador, aí ele fala, balulo, balulo, aí eu falo, tá barulho. Aí ele dá risada, antes não, antes ele já gritava, mas ele ainda às vezes, eu percebo que ele coloca ainda a mão no ouvido, mas não é com frequência, é só quando às vezes ele leva um susto. Se eu falar para ele, olha, eu vou ligar o liquidificador, então ele fica tranquilo, mas se eu não falo, aí ele leva um susto, aí ele põe a mão no ouvido, aí ele fala, barulho, mas tá mais tranquila essa parte do barulho. Os movimentos repetitivos. O Isaac, ele tem ainda os movimentos repetitivos, né, ainda com muita frequência. Eu percebo que antes tinha melhorado um pouco, mas agora eu percebo que ele tá assim, fazendo com mais frequência. No comecinho, quando a gente tava assim, que a gente recebemos o diagnóstico de autismo dele, ele fazia um movimento que era assim, ele abanava as mãozinhas na frente do rosto. Aí depois ele mudou para fazer movimento assim, ele ficava assim o tempo todo com a mãozinha quando ele estava feliz. Aí agora eu percebo que ele mudou. Ele faz assim de vez em quando, mas ele balança muito os bracinhos. Ele fica feliz, ele fica assim com os bracinhos. Tem um vídeo aí que eu gravei ontem dele, fazendo esse movimento repetitivo com os bracinhos. Então, eu vou colocar aí para vocês verem. Para vocês verem como que é o movimento que ele está fazendo agora. Ele fez ontem até pouco, mas foi o que eu consegui gravar. Então, às vezes, para quem tem dúvida, né, como que é que o Isaac tem um movimento repetitivo, eu vou mostrar aí para vocês. Olha lá, boba. Ai! Então, gente, esse foi o vídeo, né, que eu consegui gravar, né, do Isaac. Tem dia que ele faz mais movimentos, tem dia que ele faz menos, depende da felicidade dele. Uma outra coisa também que melhorou muito, que o Isaac fazia, que agora ele faz menos, é andar na ponta do pé. O Isaac, ele andava muito na ponta do pé.
Teve um dia até que eu fui no aniversário, o homem que tava lá falou, nossa, é engraçado, né, ele andando na ponta do pé, ele sempre andou muito na ponta do pé, e ele pulava muito. Agora, ele parou de andar na ponta do pé, ele só fica na ponta do pé quando ele tá muito feliz, aí ele faz os movimentos repetitivos e fica na ponta do pé. E pular, ele pula, mas ele pula bem menos, somente quando ele tá feliz. Mas antes ele pulava o tempo todo. E ele ficava, se a gente estivesse sentado, ele ficava andando em volta da gente. Ele ficava o tempo todo correndo em volta, sabe? Aí então ele também tem melhorado bastante. Outra coisa também, né, que o Isaac nunca teve e ainda continua um pouco sem ter, é noção do perigo. Tudo ele põe na boca, tudo assim, tudo para ele não vê assim perigo. Antes ele não podia abrir o portão, que ele saía correndo para a rua. Essa parte tem melhorado um pouco, mas eu ainda seguro muito ele porque eu tenho muito medo. Mas uma coisa que me preocupa demais, que até ontem aconteceu esse episódio aqui, foi que chegou um conhecido, né, do meu sogro, que ele nunca tinha visto, nem eu, e ele começou a chorar porque ele queria ir embora com o casal. E eu fiquei muito preocupada. O casal chegou a dar uma volta com ele no quarteirão de carro, porque ele queria ir embora com eles. E quando eles foram embora, ele começou a chorar, 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 porque ele queria ir embora com eles. Ele ficou chorando um tempão. E isso tem me deixado muito preocupada, porque ele gosta muito de ir com pessoas estranhas. Ele não tem noção do perigo, ele não tem medo. E ele quer ir que ele acha que é alguém assim da família. E isso tem me deixado muito preocupada. Mas antes o Isaac subia em cima de tudo. Eu lembro que eu gravei um vídeo até falando que ele subia em cima de tudo, que ele até em cima do carro, né, ele já subiu. Essa parte tem melhorado muito. Ele não tem subido tanto em cima das coisas. Ele tem ficado mais calmo. Objetos que gira. O Isaac, antes ele gostava muito de objetos que gira. Ele parou um pouco de girar, mas ele ainda gosta muito, mas assim, ele melhorou. Eu não vejo tanto agora ele girando as rodas do carrinho, girando o ventilador, que nem antes ele fazia. Tem melhorado bastante. Antes o Isaac também, ele tinha muito foco em letras, números, formas geométricas, essas coisas. Ele não podia ver. Eu tava andando na rua, ele via alguma placa de carro, ele ia lá e ficava apontando os dedinhos. E essa parte melhorou também. Mas agora ele não tá com foco tanto em letras, mas o que eu percebi que ele tá com muito foco é em cachorro. O Isaac ama cachorro. E esses dias eu vi ele pesquisando no YouTube vídeo de raças de cachorro. Ele ama ver cachorro, ele fica todo feliz. E isso tem me deixado um pouco preocupada, porque às vezes ele começa a imitar cachorro, aí eu fico meio assim, sabe? Meio preocupada. Todo mundo me pergunta também se o Isaac toma algum remédio, né? Devido ao autismo. Ele não tomava, ele começou a tomar, ele começou a tomar desde de janeiro que ele começou a tomar, porque ele andava muito nervoso mesmo. E agora ele deu uma acalmada, mas ele ainda continua muito nervoso. Mas assim, não que nem ele estava antes de tomar o remédio. Esse dia eu passei ele na médica, que eu até gravei o vídeo para vocês, que eu vou postar depois, né? Dele indo na médica. E ela até aumentou a medicação dele, porque ele tá, assim, bem agitado. Acho que também devido à quarentena. Ela até aumentou um pouco do remédio que ele toma. E é isso, gente. Se tiver mais alguma dúvida, né? Vocês peguem e me deixam nos comentários, que eu vou fazer vídeos, né? Assim, tentando falar um pouco mais para vocês não ter mais dúvidas, né? Mas também o que eu tenho para falar é que uma seguidora, Cristina Alves, ela me pediu, né, para mim falar sobre os tratamentos que o Isaac faz. Os tratamentos que o Isaac está fazendo no momento é fono, TO e psicóloga, mas deu uma parada por causa da quarentena. Mas é esses tratamentos que ele faz. A fono, ele tá fazendo 2 vezes na semana.
A psicóloga também é 2 vezes na semana e a TO é 1 vez na semana. E a duração da terapia dele é de meia hora. Ele entra e fica meia hora com a doutora dentro da sala. Aí eu não posso entrar. E é isso, é esses tratamentos que ele tá fazendo no momento. Mas elas, tipo, dá o auxílio para você fazer em casa. É meia hora, mas quem tem que desenvolver com a criança em casa é a gente, né? Tentar fazer de tudo para que ele se desenvolva. Mas elas auxiliam a gente para a gente pegar e fazer os tratamentos em casa. Então, Cristina Alves, um grande beijo para você. Eu espero que eu tenha, né, esclarecido a sua dúvida. Qualquer coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo. E é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se gostou, não deixe de avaliar o vídeo aí clicando em gostei e se inscreva aqui no canal para nos ajudar. Eu vou ficar muito feliz. Então, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!